Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos mais uma vez e desta vez nós vamos falar sobre a lição de número 4. Em especial, nós trataremos do terceiro mandamento, que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 7, para a gente não tomar o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. O título desta lição é o nome que está sobre todo nome. Eu faço aqui uma introdução até muito engraçada de uma das práticas minhas pastorais, em que você também deve ter vivido acerca disso, entretanto não deve ter levado muito em conta, mas tem tudo a ver com esta lição que aqui fala do nome tão precioso de Deus, né? Eu estava em visita a uma senhora da nossa igreja, quando diante da sua rua tinha um buraco enorme, né? E esse buraco, ela olhava indignada porque a prefeitura desculpe, não cuidou daquele buraco, né? Que trazia muito transtorno, e ela dizia: Jesus tem que tomar conta disso, só Jesus, né? Então, às vezes nós nos pegamos realizando esse tipo de expressão, né? Quem de nós aqui, aos 45 minutos do segundo tempo, vendo o time contrário ao nosso, né? O time inimigo ao nosso, fazer um cruzamento de uma bola na área e a gente diz: oh meu Deus, livra essa bola daí, Jesus. É muito comum jargões nos dias de hoje: está repreendido, está feito isso e aquilo, sangue de Jesus tem poder. Enfim, nós trazemos em nós, e até de uma maneira engraçada, alguns comportamentos nossos que nos diz que podemos utilizar o nome de Deus em qualquer momento. Será, irmãos? Essa é a minha preocupação, e a pergunta que eu faço ao final dessa introdução é: será que nos dias atuais alguém acreditaria nos julgamentos endossados pelos nossos argumentos, né? Afinal de contas, Jesus, quando nos ensinou a orar, os seus discípulos pedem para que ele ensine a orar. Ele abre, né, a oração dominical, a oração que é modelo, a oração ao Pai Nosso, a qual nós entendemos como modelo para tantas outras orações, dizendo: santificado seja o teu nome. Portanto, Jesus já dizia que o terceiro mandamento ele precisa estar intrínseco nas nossas atitudes. Juramentos à parte, nós precisamos ter o nome de Deus preservado, né? Por falar em juramento, quem de nós aqui no passado, na escola, não utilizava aquele juramento dizendo: eu juro pela minha mãe mortinha, né? A gente utilizava isso para conferir veracidade na nossa afirmação ou naquilo que nós estávamos contando, né? E é por isso que as pessoas diziam: bom, se ele está jurando pela mãe, é porque isso pode ser verdade. Então, hoje a sociedade colhe frutos danosos, né, amargos. Eu insisto nessa colheita porque está ferindo exatamente o terceiro mandamento. Ninguém mais acredita em ninguém. E não adianta nem jurar em nome de Deus, porque não será acreditado. Bom, aqui no primeiro ponto, eu vou aqui ressaltar do perigo que a sociedade tem hoje por não ter o nome de Deus como parte intrínseca das veracidades dos comportamentos leais. Nós colhemos hoje, dentro daquilo que nós entendemos como sociedade, esses frutos amargos por conta da falta de comportamento verdadeiro em relação às nossas atitudes, né? E não há nada que possa endossar, nem mais o nome de Deus. Entretanto, ao longo do tempo, nós fomos perdendo isso e nós não percebemos da importância do nome de Deus. Veja, por exemplo, que o nosso nome tinha o sobrenome de Adão, mas Adão foi o pai que nos abandonou. E eu e você sabemos que todos os filhos que olham hoje a sua identidade não têm lá o nome do pai.
há uma busca, não pela herança, não por aquilo que o pai, suposto pai, que o abandonou, poderá lhe dar, mas há uma questão de honra, de querer colocar no seu documento, na sua identidade, o nome de pai. Não foi gerado ao acaso, né? Alguém o gerou, e esse alguém era um pai. Então, quantos filhos eu e você conhecemos que tem essa tentativa, inclusive processual, de buscar essa honrosa, esse honroso registro do nome do pai em sua identidade? E por que nós não herdamos isso em nossa vida espiritual e mantemos o nome de Deus como um nome honroso em nossas vidas, né? Afinal de contas, Adão foi o pai que nos abandonou, e Jesus Cristo, com a obra da cruz, com a obra da salvação, da justificação, ele trouxe a nós a oportunidade de ser adotados por Deus. Ora, se nós somos adotados por Deus agora, e temos no nosso nome o nome de Deus, por que nós vamos vilipendiar esse nome? Então, é isso que nós precisamos ter consciência, de que ao utilizar o nome de Deus, nós não podemos utilizar em vão, porque o sacrifício que Cristo fez para nos resgatar e escrever o nosso nome no livro da vida, o cartório celestial, cujo nome agora tem como Pai adotivo o nosso Deus, o Pai Criador, sabendo que nós fomos abandonados por Adão e agora nós temos um novo Pai. Se esse sacrifício de Cristo que foi feito na cruz do Calvário não foi barato, custou a vida, custou o seu sangue, o seu sacrifício, o que nós vamos desprezar esse nome? Precisamos honrar esse nome. Então a nossa nova adoção, escrita no cartório e está lá registrado no livro da vida, ele precisa ter agora a nossa responsabilidade de carregar o nome. Não, eu tenho um pai. O nosso pai nos abandonou. Adão nos abandonou ao longo da nossa história de vida. Mas agora nós temos um novo pai, um pai que nos adotou, e é esse nome que nós precisamos honrar. O segundo ponto aí é as consequências de usar o nome de Deus em vão, né? Eu sou da época que o meu pai mandava ir até a vendinha aqui na esquina e dizia, vai lá e compra isso, dizendo que no final do mês eu vou pagar. Ou seja, a palavra do meu pai valia muito. Hoje em dia, nós temos muita dificuldade para acreditar no nome de qualquer tipo de pessoa, né? E essa ideia de que nós hoje temos preocupação em de manter o nosso nome honrado, para que não apenas os nossos filhos observem que nós somos respeitados na comunidade, no emprego, na igreja, nos nossos relacionamentos e até na família. Se nós temos esse cuidado de preservar o nosso nome, por que nós não vamos preservar o nome de Deus? É isso que o terceiro mandamento vai nos dizer com muita propriedade e com muito cuidado, de que nós podemos colher consequências terríveis, desastrosas acerca disso. Aqui na revista eu cito, por exemplo, o Champlin, que faz uma observação muito interessante. Ele diz que a gente não sabe qual é o castigo, né? Qual é a consequência. Mas se você olhar, por exemplo, a história da igreja primitiva, você verá que tem duas pessoas, dois homens, né? Tentando se passar por cristãos e utilizar o nome de Deus para expulsar ou expelir demônios de um homem, cerca de um homem. Bom, eles foram ali, falaram em nome de Deus, e talvez esse seja o castigo, porque não foi Deus que o repreendeu, não foram os apóstolos, tampouco foi cristãos que estavam ali em volta, mas o próprio demônio olhou para eles e disse, bom, eu conheço Jesus, conheço Pedro e todos os apóstolos, mas não conheço vocês. Ou seja, vocês não representam o nome de Deus. Então, quem sabe esse não seja o maior castigo, né? Da mesma forma que Champlin diz lá que não conhece e não sabe qual é o castigo, eu trago aqui a ideia para a gente refletir de que esse pode ser o castigo, né? Nós não teremos credibilidade nem com os humanos, tampouco nos principados e potestades que ficam por aqui rondando com a ideia icônica de demônios. Então, nem aqui no plano terreno, nem no plano espiritual, nós não teremos verdade sobre nós, porque o nome que está em nós não é o nome de Deus. Bom, perdão. E em terceiro ponto, nós temos aí
a ideia de utilizar o nome de forma digna, né? Um dos exemplos que eu trago aqui de forma digna de utilizar o nome de Deus é o legado que Jesus nos deu, em especial aos pastores e aqueles que têm a oportunidade de batizar, de utilizar o nome de Deus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo em nome do Deus Todo-Poderoso. Então, essa é uma das formas de utilizar o nome de Deus de uma forma digna. Um outro exemplo eu trago aqui, não está aqui na revista, mas eu relendo aqui a revista para falar com vocês. Eu lembro de um dia que eu fui até um supermercado e encontrei uma menina, uma jovem, uma moça que estava no caixa do supermercado, e normalmente nós temos esse hábito de tornar invisíveis as pessoas, né? A gente sai do supermercado, do restaurante, por exemplo, e às vezes tem alguém com a mão estendida querendo um pouquinho de comida, mas a gente insiste em dizer que não está vendo ninguém só para ir embora, porque não tem um prato de comida para oferecer. E ali na nossa rotina também de compras, de supermercado, a gente talvez cometa esse mesmo erro de não vislumbrar que aquele que está arrumando ali a prateleira, aquela que está registrando no caixa as nossas mercadorias, são pessoas como nós, né? E sofrem das mesmas paixões que a gente sofre. E eu pude perceber a tristeza no olhar, né, cabisbaixo daquela caixa que ali estava, e eu apenas disse para ela bom dia. E ela olhou para mim e disse: moço, o senhor sabe que o senhor foi o primeiro ser humano hoje que me cumprimentou aqui? Todos passam por mim e só apenas registram aqui e vão embora. Eu estava vendo a humanidade como ela se relaciona hoje. E eu, assim, estou aqui melhorando um pouquinho o meu dia porque pelo menos o senhor cumprimentou a mim. No final das compras, eu disse para ela bom dia mais uma vez e disse que Deus te abençoe. Nesse momento, eu vi que uma das suas vistas deixou rolar uma lágrima. E aquela lágrima diz muito, né? Porque foi o nome de Deus que eu estava usando para tentar abençoar uma pessoa que estava precisando não de mim, não do meu bom dia, não das pessoas que estavam naquele supermercado, mas ela estava precisando de Deus. Por isso é importante que eu e você saibamos utilizar no momento certo, na hora certa, não de uma forma banal, o nome de Deus. O nome de Deus é poderoso. E apenas uma frase: que Deus te abençoe, pode livrar muita gente de um drama existencial, acaso tenha vivido. E aí no finalzinho, para concluir, parar, pensar e agir, nós temos a ideia de que o nome de Jesus é um nome poderoso, onde Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará, e é sobre o nome de Jesus que a gente precisa ter essa responsabilidade. Utilizar aqui, que Deus te abençoe, que você seja visitado por Deus, que o sangue de Jesus tem poder. Talvez não seja maldade nenhuma em nosso coração, mas a gente precisa aprender com esse terceiro mandamento, que aqui está na lição de número 4, que a gente precisa ter mais cuidado quando utilizar o nome de Deus. E que você possa fazer do nome de Deus, não em vão, não para as coisas fúteis e banais do mundo, mas que você possa utilizar o nome de Deus para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida, quem sabe os irmãos da igreja, e quem sabe você, meu amigo pastor, possa utilizar isso da próxima vez, quando eu estiver batizando alguém, com uma tremenda responsabilidade que está sobre nós em trazer uma pessoa nova ao mundo, onde a velha criatura ficou para trás e agora ressurge como uma nova criatura que agora não tem mais o sobrenome de Adão, mas tem o sobrenome de Deus registrado no livro da vida. Deus te abençoe e que você possa utilizar o nome de Deus acima de todas as coisas para abençoar aqueles que tanto precisam do nome poderoso do Senhor Jesus. Fiquem na paz.